Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos dessa sessão. Ordem dos trabalhos para a 13ª sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de agosto de 2011. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Encontram-se presentes 9 vereadores com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências recebidas encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Leitura das emendas das seguintes indicações. 373, do vereador Amarildo Rodrigues, solicitando aumento de horário de ônibus que faz a linha que passa pela rua Armando Botasso, bairro Santa Terezinha 2. 374, do vereador Amarildo Rodrigues, sugerindo a adaptação das piscinas públicas para os portadores de deficiência visual. 375, do vereador Amarildo Rodrigues, propondo melhoria na iluminação do Parque Zeca Malavase. 376, do vereador Jurandir Matos, que sugere a denominação da Rua 9, no bairro Serra Azul, com o nome de Olinda Quintino da Fonseca. 377, do vereador Jurandir Matos, que solicita a manutenção de bueiro que encontra-se quebrado, localizado na rua José Seixas de Queiroz, na altura do número 371, Jardim Calegares. 378, do vereador Jurandir Matos, que indica ao Executivo que providencia a substituição de lâmpadas queimadas no campo de futebol Irmãos Vedovelo, no bairro Monte Alegre 1. 379, do vereador Jurandir Matos, que propõe ao Executivo que, através da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e Polícia Civil, seja realizada blitz aplicando a lei seca periodicamente em toda a cidade. 380, do vereador Loira, solicitando que os horários de intervalo do itinerário do transporte coletivo urbano que atende o bairro Patropi seja diminuído em todos os dias da semana. 381, do vereador Loira, sugerindo recapeamento asfáltico na rua Sibipiruna, no bairro Parque das Árvores. 382, do vereador Loira, propondo a poda das árvores situadas em toda a extensão da rua Manuel de Souza, no bairro Patropi. 383, do vereador Loira, que solicita a permanência de um agente da Guarda Municipal nos períodos em que são aplicadas as aulas na escola Padre Narciso Vieira. 384, do vereador Loira, que sugere a construção de vestiário próximo ao campo de futebol da Praça Valdemar Pericinoto, no bairro João Aranha. 385, do vereador Gustavo Tecola, que propõe ao Executivo que promova melhorias na Praça Valdemar Pericinoto, localizada no bairro João Aranha, conforme especifica. 386, do vereador Gustavo Tecola, sugerindo ao Executivo a construção de uma passarela para pedestre ligando a Rua 20 do Residencial Via Cava à Rua Ezequiel Ferreira de Souza, esquina com a Rua 23 do mesmo bairro. 387, do vereador Gustavo Tecola, solicitando ao Executivo a denominação de Geraldo Gomes de Oliveira, a Rua 15 do bairro Serra Azul. 388, da vereadora Cimeia Zanon, propondo ao Executivo o nome de Felipe Espaleta para a via pública do município. 389, do vereador Marquinhos Fiorella, que sugere ao Executivo estudos visando a implantação de cota para os concursos públicos, estabelecendo 70% para os moradores do município e 30% para moradores de outras cidades. 390, do vereador Bonavita, que propõe a obrigatoriedade de colocação de banheiro químico adaptados e a reserva de vagas em estacionamento para uso de pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida em eventos da cidade. 391, do vereador Bonavita, que sugere que os hipermercados, supermercados, mercados e comércios divulguem o prazo de validade nos anúncios dos produtos perecíveis colocados em promoção. 392, do vereador Bonavita, que solicita a denominação de Antônio Marques, a Rua 1, do bairro Bela Vista. 393, do vereador Custódio, que propõe ao Executivo a realização de convênio com a Companhia de Telecomunicações de São Paulo, Telefônica, visando a instalação de telefones públicos adaptados para usuários com deficiência auditiva no município de Paulínia. 394, do vereador Marquinhos da Bola,
solicitando aumento na extensão do guarda-reio, localizado na Avenida Antônio Batista Piva, próximo ao Portal Greco. 395, do vereador Marquinhos da Bola, sugerindo colocação de redutores de velocidade na rua João Ferraz Ribeiro, no bairro Cooperlotes. 396, do vereador Marquinhos da Bola, propondo reparos na Boca de Lobo, na parte interna localizada na rua Levi Pereira Viana, próximo ao cruzamento com a rua João Leme da Silva, no bairro Cooperlotes. 397, do vereador Marquinhos da Bola, que solicita melhorias na iluminação pública da rua Abílio Fernandes Serra, no bairro Jardim Vista Alegre. 398, do vereador Marquinhos da Bola, que sugere melhorias no minicampo de futebol localizado no final da rua Tibúrcio Secati, no bairro Jardim Flamboyant. 399, do vereador Palito, que propõe ao executivo a obrigatoriedade de as escolas e creches municipais manterem alimentação diferenciadas aos diabéticos em sua merenda escolar. 400, do vereador Palito, sugerindo ao executivo programa de incentivo ao uso de bicicletas, estimulando-os como meio de transporte eficiente e saudável. 401, do vereador Palito, propondo ao executivo a realização de programa e campanha de atendimento e conscientização sobre os males e efeitos da ebriorexia ou álcoolrexia. 402, do vereador Palito, solicitando ao executivo a criação do programa de prevenção e combate à cisticercose a ser implantado em todas as escolas e creches do município. 403, do vereador Palito, que solicita ao executivo a realização de inspeção e manutenção das tampas da rede de água e esgoto e grades das bocas de lobo do município. Comunicações da casa, a palavra está aberta aos vereadores que quiserem fazer uso. Vereador Custódio Campos. Senhor presidente, autorização para usar a tribuna. Concedida, vereador. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários e funcionárias dessa casa, senhoras e senhores, autoridades, representantes da imprensa, lideranças do município, boa noite a todos e a todas. Gostaria de fazer uma saudação à população paulinense também, nós que definitivamente estamos caminhando para o fim do nosso mandato, e para mim é o primeiro mandato, mas é uma experiência, viu, vereador Marquinhos Fiorella, de muito aprendizado, e lógico que não dá para fazer balanço ainda apenas com 5 semestres, considerando que o mandato se constitui de 8, mas com certeza é possível que possamos analisar o que temos feito e procurar saber da população o que tem sentido, o que tem achado, com as suas considerações sobre o trabalho de nós vereadores, que somos também funcionários públicos. E aqui estamos com a função de representar a população, defendê-la, elaborar leis, fiscalizar o executivo e estar junto do nosso povo. Tem sido esta a nossa missão, meu empenho e, com certeza, de toda a casa, mas nós temos ainda 3 semestres para concluir esse trabalho confiado pelo povo de Paulínia. Me sinto bastante honrado com o reconhecimento que a população tem demonstrado com o trabalho que temos procurado desenvolver aqui na Câmara de Vereadores. Tem muita coisa para ser feita. O vereador, principalmente quando chega no primeiro mandato, tem uma disposição, uma expectativa, e com certeza a população maior ainda,
Muita coisa a gente conseguiu e tem conseguido fazer, outras está colocado o desafio para que possamos desenvolver esta missão confiada pela população nesse período que nos foi confiado. Gostaria de falar sobre alguns aspectos da administração pública, pois esse tem sido a oportunidade, o mandato tem nos oferecido a oportunidade de conhecer, de nos aprofundar sobre a administração pública, a condição de vereador, acompanhando as coisas da máquina administrativa e manifestar a estranheza paulínia com toda a sua riqueza, pujança e a sua receita, ainda não tenha conseguido resolver um problema que muitos municípios já resolveram, que é o déficit de creches. E só agora nos chega aqui, através de um termo de ajustamento de conduta, forçando o município a se adequar à legislação, ao Estatuto da Criança e Adolescente, através de termo de ajustamento de conduta, quando isso deveria ser uma política de governo, se antecipar às autoridades. Então, estranha, mas talvez seja a forma encontrada pela administração, uma vez que lhe falta iniciativa, lhe falta expediente para resolver os problemas graves da nossa população, deixando que o processo da administração entre por um viés da judicialização da administração, quando tanto o juiz quanto o Ministério Público tenha que tomar atitudes para se resolver problemas como a falta de creches, de escolas, medicamentos, atendimento médicos na rede de saúde. E, lamentavelmente, nesse termo de ajustamento de conduta, vimos que a creche do Bom Retiro, Copperlotes, que poderia ser concretizada em poucos meses, talvez em algumas semanas, teremos que aguardar mais 15 meses, porque dentro desse termo de ajustamento de condutas foi estabelecido mais 15 meses para a administração concluir um prédio que faltava muito pouco, e o tempo, a chuva e a depredação está destruindo um patrimônio que foi gasto o dinheiro da população paulinense. Então, lamentavelmente, esse termo de ajustamento de conduta, se traz essa obrigação de resolver o problema da creche, não apontou uma saída mais condizente para a preservação do patrimônio público, deixando que mais 15 meses tenhamos que aguardar pela conclusão da obra do bairro Copperlotes, que praticamente estava concluída. Enquanto isso, a gente tem visto a administração gastar grandes volumes de dinheiro público com shows. Na verdade, nem shows, gasta-se muito com montagens de barracas, de estruturas, de divulgação, e parte desse dinheiro tem sido destinado para gente muito próximo das pessoas que estão no governo. Lamentavelmente, o dinheiro público acaba tendo esse destino, enquanto as nossas crianças padecem e as famílias sofrem sem alternativas. Tomara que o Ministério Público, uma vez que todo o apelo da maioria, ou todos os vereadores já fizeram indicações, requerimentos, para que fosse atendida essas demandas, e a administração não se mostrou sensível, tomara que agora, através desse termo de ajustamento de conduta, possamos ver realizada uma parte do que é dever da administração pública. Nós,
do Partido dos Trabalhadores, e aqui quero fazer uma saudação ao presidente José Bezerra, que está nessa casa, acompanhado de outros dirigentes partidários. O Partido dos Trabalhadores debate, e agora, nesse período que passado o tempo da administração, nos dá elementos para fazer uma avaliação do que é possível fazer, do que exigirá um novo projeto, uma nova alternativa para a nossa cidade de Paulínia. Então, o Partido dos Trabalhadores iniciou um seminário onde debaterá aspectos da administração pública, sobre os desafios colocados para a nossa cidade e as oportunidades. Paulínia, com certeza, apresenta muitas oportunidades, uma vez que tem um povo trabalhador, e nós temos recursos para Paulínia deixar de ser uma cidade que arrecada muito para ser uma cidade que seja referência, que seja ponto de excelência, que seja celeiro de projetos bem-sucedidos. Então, tenho essa convicção e exigirá apenas o comprometimento do governante que venha a ser escolhido pela população para cuidar dos seus destinos. Quero aqui falar que o PT está debatendo esses temas e tem sido um partido democrático, quero ouvir toda a população. Nós passamos por um processo de sempre ouvir a população, de debater, fazer os orçamentos participativos, fazer o modo participativo. E, com certeza a população poderá apresentar alternativas para a nossa cidade, que possa fazer de Paulínia realmente uma cidade que seja mais inclusiva, mais democrática e participativa. Quero deixar aqui uma saudação a todos os vereadores, desejar sucesso nesse segundo semestre de 2011 e dizer da minha satisfação de estar aqui na condição de vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Uma boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. Vereador Gustavo, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, demais vereadores, boa noite, Lito, boa noite, público presente. Só bem rapidinho, só a título de informação, essa semana que passou agora, fui procurada pelo pessoal do Correio e chegou a codificação do CEP de Paulínia. Então, acredito que mais tardar, uma luta nossa antiga aí, que agora praticamente se concretizou. Ela até me passou uma cópia, acabei esquecendo de trazer para mostrar para vocês. Todos os bairros, todas as ruas já estão com o CEP em Paulínia. Então, acredito que em poucos dias já seja adotado em Paulínia a questão dos 3 últimos dígitos, aí, né, para o pessoal poder entender um pouco melhor. Tá bom? É o que eu tinha para passar para vocês. Uma boa noite a todos. Vereador Bonavita, com a palavra. Senhor presidente, nobres companheiros, público presente, boa noite. Eu confesso que não iria nem fazer uso da palavra, mas por se tratar da primeira sessão ordinária no segundo semestre do penúltimo ano, eu não poderia deixar de me manifestar aqui e até tecer alguns assuntos. Mas, em primeiro lugar, eu quero aqui, sabedor que sei que daqui a 2 meses e poucos, a política que já é um tanto acalorada na nossa cidade, já está acalorada, acredito que vai ficar um tanto mais acalorada ainda por as questões de decisões partidárias, filiações, o rumo de cada candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, vice-prefeito. Isso aquece mais ainda a vida política do nosso município. Então, quero aqui desejar a todos os pré-candidatos, candidatos,
que daqui a 2 meses estarão se ajustando nos seus respectivos partidos. Desejar a todos uma boa sorte. Que a sabedoria, o respeito pare sobre todas as dúvidas e que o interesse da população seja colocado em primeiro lugar, não os interesses individuais, e que, acima de tudo, que haja o verdadeiro respeito, que é muito difícil, às vezes, na campanha política, ou próximo das campanhas políticas, que é onde o bom fica ruim e o ruim fica bom. Então, eu espero que todos tenham a sabedoria, meus companheiros de casa, o vereador que não está presente, Cimeia, desejo a todos muito sucesso no próximo pleito, que parece que está longe, mas já está muito próximo. Então, a todos, boa sorte nos seus desafios, que com certeza não são poucos. Quero aqui pautar rapidamente alguns assuntos que têm me chamado a atenção nos últimos meses, ou nos últimos anos. Um deles é com relação à tão esperada passarela feita nas proximidades do bairro Okinawa, construída pelas Rotas das Bandeiras ou Rota das Ladroeiras, como queiram. Eu costumo dizer que é a Rota das Ladroeiras, que é o termo mais adequado que eu encontro para essa empresa. Talvez pela influência da mídia, o CQC esteve em Paulínia e acabou se improvisando uma passarela, que eu me arrisco a dizer com muita convicção. Estive um dia muito próximo dando uma olhada, até porque não são poucos os munícipes que reclamam da condição como está e como foi feita. Eu não sei se eu me arrisco para passar naquela passarela, a não ser que tenha a garantia que por baixo não passe nenhum automóvel. Ali é um passa-moleque na população de Paulínia, e chega até a ser debochante, porque esse dia esteve lá um repórter da FM 105, no programa Cidade se Comunica, Paulo Paradás, e após o término do programa, ele ficou lá com o martelo batendo os pregos na passarela, que alguém deve ter ouvido o programa, estava ouvindo, até foi o caso de risos e gozação. Ele mesmo acabando de pregando os pregos lá na passarela, tamanha é a precariedade e o descaso com a população. Então, eu espero que a Rota das Ladroeiras não engane mais o povo, ou não assalte mais o povo como está assaltando, e construa lá uma ou tantas passarelas que necessário for, porque com certeza ela tem levado e está levando um bom dinheiro dos nossos paulinenses, e acredito eu indevidamente. E se tratando de más situações, a gente não pode deixar de estar lembrando aqui o caso Sabesp ou Sapeste, porque continua brincando-se com a população, com as autoridades. Eu nem sei se vale a pena falar novamente. A falta d'água na cidade continua em inúmeros bairros, tem até algumas, acho que com requerimento de um vereador, não sei se o até cola, falando sobre isso. Não é só a falta d'água, é a falta de respeito com o povo, é as questões de alguns lugares na cidade, esse mau cheiro, e que a gente fala, no Ceará nós chamávamos de fedor, aqui é mau cheiro, cheiro forte. Então é um desrespeito total, continua a mesma coisa, não sei nem se o contrato está em vigor, já foi autorizado, já falei aqui diversas vezes, a suspensão, o cancelamento do contrato, que mande esse povo embora para outra cidade. A Câmara já fez seu papel, já fez CI, já autorizou a suspensão do contrato, autorizou ao prefeito, em 2008, a extinção, ou a expulsão da Sabesp município, e até agora está se terminando mais um mandato, e nada se foi feito nesse sentido, e eles continuam abusando e gozando com a cara do nosso paulinense. Até quando vai isso, só Deus sabe. Uma outra questão que, lamentavelmente, eu tenho que falar, e já estamos no 3º ano de mandato, é com relação àquela divisa entre Paulínia e Sumaré, mais precisamente no bairro Bom Retiro. E acredito que foi uma das primeiras proposituras minhas, primeiras reivindicações, fosse para que lá algo fosse ou seja feito. Já se passaram quase 3 anos e nada foi feito. E o que é pior, a população que lá moram, que vota em Paulínia, que paga imposto em Paulínia, nas proximidades, convive com a chuva, com a lama, e quando não há chuva, com a poeira. São reclamações de moradores
e que aqui eu não tenho nem adjetivo para qualificar, porque realmente eles têm, não razão, 100% razão, tem 1000% razão, e o município sequer não consegue nem molhar um pedaço de estrada lá, que não é tão grande. E esses dias, lamentavelmente, eu fiquei tão chocado com a situação de alguns moradores, que cheguei a cotar quanto custa um caminhão de água para molhar aquela parte lá. Não sei ainda valores, pedi para fazer um orçamento. Se o município não consegue fazer isto, eu acho que talvez uma vez por mês ou 2 vezes eu consiga fazer, depende do valor. Porque é lamentável, com certeza absoluta é lamentável, e quero aqui, com muita tristeza, pedir às autoridades do município, quando eu falo autoridade do Poder Executivo, na pessoa do seu prefeito, que com certeza absoluta tem o poder de resolver o problema, não sou eu que tenho, não sou os vereadores, a não ser que eu pague do bolso, mas o município tem condição para atender aquele povo, pelo menos com essa simples reivindicação. Caso não consigam resolver, eu vou tentar ver o que eu posso, porque eu quero, enquanto Deus me der saúde, me dá o direito de andar de cabeça erguida, não só no Bom Retiro, mas com todos os bairros da cidade. Isso não acontecendo, eu fico com dificuldade para abordar os amigos, os eleitores que lá moram. Quero aqui, fiquei sabendo também, quero aqui, essa já é uma parte boa da história, é que o tão sonhado pregão ou concorrência pública das câmeras filmadoras da cidade aconteceu. A minha única preocupação é que, junto com esse projeto, tem a tal do projeto Cidade Digital, que é importante, o nome até é muito chique, Cidade Digital, mas antes da Cidade Digital, eu prefiro que aconteça aquela questão das câmeras filmadoras, e eu tenho falado isso quase todas as sessões da Câmara, porque eu acho que com esse projeto em funcionamento, nós vamos com certeza diminuir os assaltos da cidade, que não são poucos, os acidentes da cidade, os atropelamentos da cidade, com certeza nós vamos diminuir isso com muita convicção, eu tenho, de que nós vamos melhorar essa questão, porque nós ainda, infelizmente, ouvimos quase todos os dias assalto, mais assalto, roubos, mais roubo de carro, acidentes, mais acidentes, vidas sendo perdidas na cidade, às vezes muito jovens, independente de ser jovem ou não ser jovem, mas muito jovem aí, porque não temos uma fiscalização adequada, e acho que isso não vai resolver 100% o problema. Principalmente se não colocar alguém profissional para cuidar dessa questão. Profissional de altamente capacitado, qualificado, para monitorar a cidade como um todo, porque não adianta nada pôr todo um projeto de monitoramento e não ter alguém capacitado e qualificado para operar um setor que eu sei que é importante, que é a questão de vistoriar a cidade como um todo. E para finalizar, é algo que aqui eu tenho que realmente cumprimentar o Executivo, na pessoa do prefeito, de uma obra que vinha se arrastando ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo das administrações, e que todas elas, ou a maioria delas, eu fiz e faço parte, que é a questão do asfalto do Parque da Represa. Imagino eu que uma obra do porte que é o asfalto do Parque da Represa como um todo, talvez a grande dificuldade de alguns governos ou de algumas administrações é porque lá não é um bairro tão populoso como, exemplo, Monte Alegre, Copperlotte, Bom Retiro, João Aranha, São José, e com certeza não moram lá tantos eleitores assim como moram nesses outros bairros que eu já mencionei. Acredito que o governante tem que ver a cidade como um todo, tem que ver suas prioridades, as suas necessidades, e quero aqui deixar esse reconhecimento público em público, que eu não posso deixar de cumprimentar o atual prefeito José Pavan por esta obra, que é uma obra que vem sendo esperada e esperada por muitos e muitos anos pelo pessoal do Parque da Represa e adjacência. Sabemos que não é uma obra barata, e eu tenho acompanhado, tenho ido algumas vezes lá, e acredito eu que a população que talvez não acreditasse mais, o governo está fazendo esta obra, e que bom que conseguisse também realizar uma outra que muita gente vem esperando, que é a questão do parque industrial nosso,
tanto reclamado e tanto solicitado, inclusive pelo nosso vereador Loira, que tem um comércio no local, e que também muitos munícipes reclamam, principalmente os empresários da nossa cidade, que hoje tem empresa aqui, que pagam imposto aqui, que dão recursos, gera emprego para a nossa cidade, traz divisas para a nossa cidade e esperam ansiosamente esta obra. Não acredito que haja tempo hábil para que essa obra aconteça, mas esperamos com fé e com muita tranquilidade que o próximo governante consiga realizar essa obra tão esperada pela população que lá tem seu comércio, que lá reside. Então, não podia deixar de fazer essa ressalva e, ao mesmo tempo, me congratular com o Executivo por esta obra do Parque da Represa, que, com certeza, obra que, para fazer, teria que ter muita determinação, muita boa vontade e, acima de tudo, gastar um dinheiro que muitos, com certeza, não teriam coragem de gastar. E a população de lá, com certeza, merecia e merece, portanto, o prefeito teve a sensibilidade de estar construindo uma obra que, com certeza, vai ficar marcada no seu governo. Muito obrigado. Vereador Gustavo. Boa noite novamente. Devido à fala do Bonavita, eu pedi para falar um pouquinho novamente, que essa questão da Sabesp, além de eu estar fazendo um requerimento hoje na questão da falta de água lá na questão do João Aranha, eu estive na semana passada visitando a Lagoa do João Aranha e deu para ver lá a questão do mau cheiro que está tendo naquela lagoa, o descaso que está acontecendo com a lagoa. Inclusive, até informações extraoficial de que houve um problema na estação lá do João Aranha da Sabesp, que faz bombeamento do esgoto, e acabou dando problema no bombeamento, acabou indo parar a parte desse esgoto na Lagoa do João Aranha. Isso é extraoficial, não tenho nada oficial quanto a esse acontecimento, mas, inclusive, isso foi que acabou resultando uma das minhas indicações hoje, onde eu peço ao Executivo melhorias da Praça Valdemar Pericinoto, que é onde fica a lagoa. Então, peço para que seja feito o desassoreamento. Na próxima sessão, provavelmente, já vou estar colocando uma indicação, um requerimento novamente a Sabesp para que ele dê explicação, essa questão desse mau cheiro, a questão do funcionamento dessa estação que fica no João Aranha, porque, que nem o Bonavita disse, não dá mais para aguentar. A Sabesp precisa tomar uma atitude, precisa melhorar ou precisa ir embora. Uma das duas coisas tem que acontecer. Tá? Então, fotografei a lagoa, vou encaminhar essas fotos para a Sabesp, vou estar encaminhando para o Executivo também, e precisa ser tomada uma providência quanto à lagoa. É o que eu tenho para dizer para vocês aí. Um forte abraço. Vereador Custódio. Aproveitando a fala do vereador Bonavita e também agora do vereador Gustavo, queria falar sobre a Sabesp, que é uma empresa estatal, e o governador está lá em São Paulo. E nós temos aqui um contrato que foi prorrogado, e a administração, o Poder Executivo, não tomou atitudes. Ficou deixando a coisa rolar, para ver como é que fica. E a Sabesp fica aí também numa situação que não se sabe se ela tem a concessão ou não, que é do município. E a Sabesp precisa ser acionada, e quem tem que fazer isso é o Executivo Municipal. Tomar atitudes. É o povo paulinense que está sofrendo. Quem conhece a realidade da Lagoa do João Aranha e acha dramático, não conhece a realidade, talvez, dos moradores lá do Parque da Figueira, que ali tem uma estação elevatória e toda aquela bacia, desde o hospital, Santa Terezinha, Okinawa, cai tudo numa estação elevatória ali atrás do Parque da Figueira, e agora os condomínios que estão surgindo, mais o Paço Municipal, vem parar numa estação elevatória ali no fundo do Parque da Figueira, nas proximidades do Clube dos Servidores, e de vez em quando entope aquele negócio ali, e o esgoto vem parar na casa das pessoas que moram ali na região. E nada tem sido feito. A gente tem cobrado também. Acho que é algo que exige do Executivo
tomar atitudes. Tem um corpo jurídico lá na prefeitura, bons advogados, que poderiam abraçar essa causa aí e resolver esse aspecto aí da Sabesp. Responsabilização da Sabesp. Está colocando em risco a saúde pública. E vários outros, né? Já fizemos aqui requerimentos aqui, Antônio Batista Piva, Copperlotes, e também esse caso aí do Parque da Figueira e outras situações aí de omissão, de irresponsabilidade da Sabesp, mas também, na minha opinião, de negligência aí por parte do Executivo, que não tem tomado, não tem assumido a sua responsabilidade como poder concessionário de enquadrar a Sabesp. E a prorrogação do contrato, sem prazo para acabar, tem levado também a esse suspense todo aí do que vai acontecer, tanto para um lado quanto para o outro. E o povo acaba sofrendo. Então, só queria aproveitar aí e chamar a atenção também, porque às vezes a gente fala da Sabesp e o Poder Executivo Municipal é o concessionário de água e esgoto no seu território. Então, que o Executivo, o prefeito, pudesse tomar uma atitude em relação a este descaso aí que a gente tem sofrido aí. Muito obrigado. Vereador Loira, com a palavra. Boa noite, vereadores, público presente. Bona tocou no assunto aqui da Rota das Bandeiras. Onde mais alguns vereadores aí? Aonde os trabalhadores rurais estão encurralados lá. Porque hoje eles não pagam para pedágio. E a reclamação é constante. Vi falar que em Cosmópolis, vereadores, não sei, prefeito conseguiram isentar algumas pessoas de lá. Hoje as pessoas trabalham, como é que eles vão trabalhar na roça rural para pagar esse pedágio que paga? Um retorno, um pedágio em cima de um retorno. Um pedágio que não tem retorno antes. Só na cidade nossa que existe isso daí, porque toda cidade que eu vou tem um retorno antes. Então as pessoas estão encurraladas, estão reclamação direto. Como é que nós vamos fazer? Como nós vamos comer? São trabalho rural. Sabe que hoje eles trabalham, vendem em Ceasa. O que eles vão ganhar em Ceasa? Que repassa. Então está difícil a situação. Queria até o presidente Marquinho, se conseguisse falar com algum responsável da Rota das Bandeiras, porque até o Bona comentou fazer um requerimento, é até chato, fazer um pedido para eles, que viessem aqui conversar com nós, vereadores, o que nós podemos fazer, pelo menos, para que as pessoas... as polícias não estão indo para lá, para cascata, não está indo porque tem que pagar pedágio. Esses caras vão ter que abrir mão de alguma coisa para a nossa cidade. Está difícil a situação das pessoas que trabalham lá. Como é que vai pagar pedágio toda vez que passa? 8, acho que está 10 e pouco, nem sei o pedágio lá. Fica difícil para eles. Agora, Bona, aqui eu fico bastante triste, Bona, quando você dá uma notícia aqui na Câmara que no Parque Industrial não vai chegar o asfalto. Aí eu fico bastante triste, sabe por quê? Hoje, ainda no Parque Industrial, trabalha mais de 5 mil funcionários hoje. Trabalha em empresa grande. É claro que vou ser beneficiado, mas eu pago imposto para a Paulínia. Aí eu tinha tanta fé que esse asfalto chegaria lá. É uma melhoria, porque está difícil ali. Mas agora o Bonavita me desanimou. Porque esse que o asfalto não vai chegar, mas fazer o quê, né? Vamos esperar, né? Eu torço que ainda chega, Bona. E quanto a Sabesp, está difícil. 90 dias para ligar um esgoto d'água. Conversei com o funcionário deles, falou que não tem mão de obra. Se não tem mão de obra, vai embora da cidade. Dá para outro que quer fazer. Demora até 90 dias para ligar um esgoto d'água. O funcionário deles falou para mim que não tem mão de obra. Aí fica difícil. Então, queria passar isso para vocês. Espero que, Marquinho, você, presidente, consiga trazer os caras, os responsáveis da Rota da Bandeira, para nós conversar. Você, como presidente, porque nós não atendemos. Eu já tentei e não consegui. Para ver se a gente, pelo menos, ajuda aquelas pessoas rurais, aquelas pessoas que trabalham, trabalhador rural lá, que está passando praticamente necessidade. Não faz para pagar pedágio. Muito obrigado a todos. Vereador Palito, com a palavra. Senhores vereadores, população presente, boa noite.
Um breve comunicado que eu gostaria de passar, muitas pessoas aqui devem estar se perguntando em relação ao motivo da empresa LG, que nós já fizemos a doação da área. É que, infelizmente, aconteceu alguns equívocos no processo, mas nada que atrapalhe o andamento, só atrasou um pouco as obras. É o que nós doamos a área e eles sempre pediram para que o prefeito também fizesse a terraplenagem. Foi avaliado custos da terraplenagem, vimos que não seria viável para o município no momento, porque no planejamento não tinham deixado esse custo. E o prefeito, junto com o governo do estado, Geraldo Alckmin, eles estão buscando uma solução para que venha esse recurso do estado. Eles descobriram que Piracicaba conseguiu, através do governo do estado, a terraplenagem para a Hyundai, e por isso forçou a barra nesse sentido, e está acontecendo esse atraso. Era só um motivo de esclarecimento mesmo para vocês, pode ter certeza que estamos tendo bastante empenho para tentar resolver da melhor forma possível. Muito obrigado. Gostaria de, nesse momento, agradecer as presenças, prestigiando aqui nossa sessão, da senhora Maria Estela Cicristi, secretária de Educação, o senhor Hércules Duarte, presidente do PRTB local, o senhor Mário Lacerda, ex-vereador dessa casa, o senhor Eglimberto José Belintani, seu Nino Belintani, ex-vereador dessa casa também, o senhor José Bezerra, presidente do PT, o senhor Danilo Garcia, presidente do PMDB, o senhor Grimaldo José dos Reis, presidente do PC do B, o senhor Carlos Alberto de Amorim, presidente do PTC, bem como todos os presentes, a imprensa local, todos os presidentes de associações de amigos de bairro da nossa cidade, e também, em nome do pastor Gerald Coxor, agradecer a presença também de todas as autoridades eclesiásticas presentes. Passamos à segunda parte, em ordem do dia. Vereador Bonavita. Senhor presidente, rapidamente eu quero só aqui, em cima do que o meu companheiro Loira falou, não estou afirmando que não vai chegar o asfalto no Parque Industrial. Isso é meu sentimento. Gostaria que já tivesse asfaltado. De repente, nossa, o Bonavita tem informação. Não tem informação nenhuma, esse é meu sentimento, que não vai acontecer nesse mandato. Mas espero e torço para que eu esteja errado. E com relação à bendita passarela, eu vou fazer aqui dar uma sugestão e até um pedido ao executivo, que peça à Defesa Civil que faça uma vistoria com profissionais altamente capacitados na bendita passarela. De repente eles têm uns laudos até que pode nos dar a garantia à população que está tudo feito da melhor maneira possível, dentro das ordens técnicas, mas fica aqui o meu pedido e a minha sugestão para que o município, que a passarela é dentro do município, mas infelizmente parece que tem hora que não mandamos nem dentro do nosso próprio município, como é o caso dessa rodovia. Então fica aqui minha sugestão. Muito obrigado. Então, passaremos agora a segunda parte, em ordem do dia. Discussão única e votação de requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar número 02/11, que institui o Sistema Municipal de Ensino e da outras providências. Está em discussão o requerimento do Executivo sobre a tramitação do regime de urgência do projeto de lei complementar 2/2011. Ninguém querendo fazer outra palavra, coloca em votação. Aprovado por todos, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Discussão única e votação de requerimento executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 49/11,
que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo a serem acrescentados à estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Paulínia, alteração parcial da Lei número 1295, de 15 de maio de 1990 e da outras providências. Está em discussão o requerimento do Executivo sobre a tramitação do regime de urgência do projeto de lei número 49/2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O requerimento foi aprovado por todos, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Discussão única e votação do requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 51/11, que dispõe sobre a alteração parcial da lei número 2271, de 29 de julho de 1999 e da outras providências. Está em discussão o requerimento do Executivo sobre a tramitação no regime de urgência do projeto de lei número 51/2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aprovado por todos, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Discussão única e votação de requerimento executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 53/11, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o programa Pró-Educação Básica do município de Paulínia e da outras providências. Está em discussão o requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 53/2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O requerimento foi aprovado por todos, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Discussão única e votação de requerimento executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 54/11, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Incentivo à Amamentação, sua inclusão no Programa Prioridade Social e da outras providências. Está em discussão o requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 54/2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O requerimento foi aprovado por todos, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Segunda discussão do projeto de lei número 33/11, da vereadora Cimeia Zanon, que dispõe sobre a proibição do uso de sacolinhas plásticas à base de polietileno ou derivados de petróleo e da outras providências. Pareceres: 132 da Comissão de Justiça, 164 da Comissão de Finanças e 166 da Comissão de Obras favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 33/2011, da vereadora Cimeia Zanon. Vereador Jurandir Matos, com a palavra. Alô, senhor presidente, nobres companheiros. Senhor presidente, devido a algumas dúvidas que surgiu a respeito do projeto, eu até esperei a vereadora, imaginando que ela viria hoje para conversar a respeito desse projeto, da autoria da mesma. Após a Comissão de Justiça entregar o parecer nessa casa, que foi no mês de maio, eu tenho aqui em mãos vários pareceres contrários após a data do nosso parecer. Acórdão, ação direta de inconstitucionalidade a respeito do que o sindicato da categoria está impetrando a respeito desses projetos de lei que está aqui em Paulínia, que está em Hortolândia, Americana, enfim, vários municípios. Então, para que não paire nenhuma dúvida, para que a gente possa realmente estar votando aqui com bastante segurança, eu gostaria de pedir vista a esse projeto e aguardar a presença da vereadora para conversar com a mesa, para que a gente possa sanar essas pequenas dúvidas que nós temos aqui em mãos. Então, gostaria de pedir vista desse projeto. O pedido de vista do projeto... vereador, desculpa. Vereador Custódio, com a palavra. Obrigado. Terá meu voto favorável. Não tive a oportunidade de conversar com a vereadora Cimeia, mas creio que o pedido de vista, com a argumentação que o
vereador Jurandir Matos nos apresenta, seja saudável. Eu que tive aprovado também pedido de vista aqui quando das doações diárias, e aquele momento foi fundamental para que a gente pudesse entender melhor alguns detalhes daqueles projetos de lei. Creio que também seja nesse sentido que o vereador Jurandir apresenta esse pedido. A vereadora não está aqui para até nos argumentar sobre essas apresentações aqui do vereador Jurandir. Então terá meu voto favorável, depois a gente possa voltar a discutir esse projeto. Muito obrigado. Coloco o pedido de vista do vereador Jurandir Matos com respeito ao projeto de lei número 33/2011 da vereadora Simé Zanon em votação. O pedido de vistas foi aprovado por todos, com a ausência da vereadora Simé Zanon. Segunda discussão do projeto de lei número 35/11 da vereadora Siméia Zanon, que dispõe sobre incentivo a plantio de árvores no município de Paulínia e da outras providências. Parecer 143 da Comissão de Justiça, 165 da Comissão de Finanças e 167 da Comissão de Obras, favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 35/2011 da vereadora Simé Zanon. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O projeto foi aprovado por todos, com a ausência da vereadora Simé Zanon. Primeira discussão do projeto de decreto legislativo número 03/11 da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Paulínia, referente ao exercício 2009. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 03/2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O projeto foi aprovado por todos, com a ausência da vereadora Simé Zanon. Primeira discussão do projeto de lei número 47/11 do Executivo, que dispõe sobre a criação de dotação orçamentária no orçamento vigente e da outras providências. Parecer 168 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 47/2011 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O projeto foi aprovado por todos, com a ausência da vereadora Simé Zanon. Primeira discussão do projeto de lei número 48/11 do Executivo, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções do Consórcio Público de Direito Público, Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Agência Reguladora, PCJ. Parecer 169 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 48/2011 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O projeto foi aprovado por todos, com a ausência da vereadora Simé Zanon. Primeira discussão do projeto de lei número 49/11 do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo a serem acrescentados à estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Paulínia, alteração parcial da Lei número 1295, de 15 de maio de 1990 e da outras providências. Parecer 170 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 49/2011 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O projeto foi aprovado por todos, com a ausência da vereadora Simé Zanon. Primeira discussão do projeto de lei número 50/11 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
autoriza repasse e dá outras providências. Parecer 171 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 50/2011 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O projeto foi aprovado por todos, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Primeira discussão do projeto de lei número 52/11 do vereador Marquinhos Fiorella, que altera a redação do artigo 2º da lei número 2821, de 7 de agosto de 2006. Parecer 172 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 52/2011 do vereador Marquinhos Fiorella. Ninguém... Presidente. Com a palavra, vereador Custódio. Obrigado. Todo respeito ao proponente dessa lei, e louvável a iniciativa. Também quero fazer uma referência aqui à Comissão de Justiça, que deu parecer favorável, mas lendo também aqui a consultoria, quero dizer para vocês que não me senti seguro em relação a aspectos da legalidade, apesar da comissão ter dado parecer favorável. Eu, no primeiro semestre, fiz um requerimento de informações sobre funcionamento e a sistemática de concessão para exploração por parte de entidades dos estacionamentos e bolsões no centro da cidade. Então, principalmente porque não tenha sido feito através de licitação, processo licitatório. Então, tem um questionamento já em relação a isso, e agora a proposta dessa lei, de projeto de lei, estenderia alguns direitos e garantias para essas entidades concessionárias. Então, meu voto é contrário a esse projeto de lei, já na sua legalidade. Todo respeito às pessoas que apresentaram e à Comissão de Justiça. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O projeto foi aprovado por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. 197 do vereador Amarildo Rodrigues. Vereador Bonavita. Senhor presidente, gostaria que o senhor consultasse os nobres pares para que os 15 requerimentos fosse lido e votado em bloco, por gentileza. Positivo, vereador. Coloco em votação o pedido do vereador Bonavita para que são 15, né, vereador? 15 requerimentos fossem lidos e votados em bloco. O pedido do vereador Bonavita foi aprovado por todos, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. 197 do vereador Amarildo Rodrigues, que requer informações sobre instalação de semáforo na confluência da Avenida dos Expedicionários com a Rua Antônio Ferro. 198 do vereador Amarildo Rodrigues, solicitando informações sobre iluminação pública para a Rua José Bonomi, bairro Betel. 199 do vereador Jandir Matos, requerendo informações executivas sobre o funcionamento do estacionamento Paulicentro. 200 do vereador Gustavo Etecola, que requer que o executivo oficie a Sabesp para que esta esclareça o motivo da constante falta de água no bairro João Aranha. 201 do vereador Gustavo Etecola, solicitando informações executivo quanto à indicação número 601/2010 deste vereador, a qual solicita que as linhas de ônibus urbanas e escolares do João Aranha tenham seu percurso estendido ao bairro residencial Via Cava.
202, da vereadora Cimeia Zanon, requerendo informação executiva quanto às providências que estão sendo tomadas para a solução do problema de trânsito da rua São Bento. 203, da vereadora Cimeia Zanon, solicitando informação executiva quanto às providências que estão sendo tomadas para sanar o mau cheiro da lagoa situada no bairro João Aranha, Praça Valdemar Pericinoto. 205, do vereador Marquinhos Fiorella, que requer informações quanto à elaboração de projeto de lei, concedendo prazo para regularização de construções clandestinas no município. 206, do vereador Marquinhos Fiorella, que solicita informações quanto à prorrogação de prazo para regularização da divisão de lotes no município, estipulado através da Lei Complementar número 48, de 29/11/2010, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo no município. 207, do vereador Marquinhos Fiorella, requerendo à empresa Telefônica a implantação de linhas de telefonia fixa para o bairro residencial Via Cava. 208, do vereador Marquinhos Fiorella, que solicita informações quanto à implantação da vacina contra o HPV em adolescentes no serviço de saúde do município. 210, do vereador Bonavita, que requer à empresa Passaredo o aumento do número de ônibus no trajeto da Universidade de São Marcos no horário de aula. 211, do vereador Bonavita, que solicita informações executivas sobre a concessão de cesta de Natal aos servidores aposentados pela Pauliprev. 213, do vereador Custódio Campos, requerendo informações executivas sobre as condições de funcionamento do Parque Ecológico Municipal Armando Miller. 214, do vereador Custódio Campos, que requer informações executivas sobre as áreas de terreno doadas às empresas e outras instituições que propuserem se estabelecer no município de Paulínia no período entre janeiro de 1989 e dezembro de 2008. Os requerimentos estão em discussão. Vereador Custódio Campos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de comentar esses dois requerimentos, que peço apoio dos colegas vereadores. O primeiro é sobre as áreas doadas, que tem gerado tanta dúvida. As que estamos doando, né, e toda a polêmica e a necessária discussão com a sociedade e compreensão por parte da Câmara e também do Executivo, quanto a algumas providências que têm sido tomadas, até para assegurar o direito e as garantias que têm sido apontadas para os empresários. Caso que a gente está vendo aí da LG, que agora ficou um vácuo na legislação aprovada por essa casa, e a empresa não sabe aí como resolver isso aí. Eu creio que tem que buscar apoio do Estado, porque não está assegurado na lei que foi votada aqui nessa Câmara. Então, a necessidade, por isso que, com certeza, os vereadores aprovaram unanimidade, unanimidade não, mas pela sua maioria, o pedido de vista para aquelas 6 áreas lá, que merece realmente um debate mais aprofundado. E apresento aqui um requerimento, porque ao longo da história da cidade foram doadas áreas para muitas empresas, instituições, até esferas de governo diferentes, aqui no município, no território do município de Paulínia, e há uma preocupação de muitos munícipes que muitas dessas áreas tiveram desviado a sua finalidade, não foram construídas no prazo, ou não foram construídas ainda, ou até tenha ido parar na mão de outras pessoas com outras finalidades. Ou a empresa se instalou com uma preocupação, com um objetivo, e depois mudou, ou desativou suas atividades, e o terreno está parado lá. Então, peço ao Executivo, através desse requerimento, que nos forneça aí, nesse período que antecede o nosso mandato, entre os 20 anos anteriores, de janeiro de 89 até dezembro de 2008, para que possamos, inclusive, verificar que tem muitas áreas que poderiam retornar à municipalidade
e estar sendo disponibilizada para outros empreendimentos. Tenho convicção que existem algumas possibilidades aí que a gente possa favorecer a instalação de outras empresas fazendo essa varredura aí. Então é nesse sentido que eu faço esse requerimento. E outro requerimento que eu apresento aqui é sobre o funcionamento do Parque Ecológico, que recebeu o nome aqui, Parque Ecológico Municipal Armando Miller, seu Armando, né, que muita gente conhece, é uma família tradicional do município, a pessoa que gostava dos animais, que cuidava, né, do parque também, e hoje a gente vê lá o abandono total do Parque Ecológico, desrespeito com as pessoas que frequentam lá, e até assim, uma crueldade com os animais que ficam lá expostos a todo tipo de maus tratos, a falta de alimentação, e animais, por exemplo, alguns macacos até tendo que comer, assim, se alimentando de aves, esse tipo de coisa assim que tem verificado lá. E que chamou a atenção foi a morte de um tigre que vivia lá, e segundo a alegação é por cirrose. Eu não sei como que o animal se contrai cirrose, eu não tinha esse conhecimento disso, mas o tigre, há suspeita de que tenha falecido, né, tenha ido a óbito por cirrose. Então, estou fazendo alguns questionamentos porque talvez outros animais sejam sujeitos a esse tipo de coisa, até por conta da alimentação indevida, algum tipo de coisa que tenha acometido os animais lá, e outros também que estão lá. Bem, o Parque Ecológico é bem aqui na região central do município, é fácil de comprovar aí, constatar o que a gente está alegando aqui nesse requerimento aqui, pedindo informações. Tem nascentes lá que estão poluídas, tem mato tomando conta, é lógico que tem todo o pessoal que trabalha lá, que cuida, que se esforça para, né, os profissionais que estão lá, mas não dá conta porque precisa de manutenção periódica lá e a gente não tem visto isso. Então, é um cartão postal do município que está abandonado, como muitas coisas que estão abandonadas aqui, as nossas praças, né, nossos prédios aí, a creche do Cooperlotes, e também esse patrimônio do município aqui na região central, que está em total abandono. Então, estou fazendo esse requerimento aqui e peço a aprovação dos colegas vereadores. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco os... Ô, vereador Bonavita, desculpa. Senhor presidente, nobres companheiros, rapidamente aqui o meu companheiro Custódio foi fundo aqui, pediu de 89 até 2008. Olha, me arrisco a dizer que não vai ser fácil receber essas respostas, nós recebemos até o final do governo não, porque às vezes demora tanto um requerimento tão simples, imagine levantar tudo isso de 89 até agora. Mas com certeza absoluta esse requerimento vai mexer com algumas situações, já que hoje está tão badalada a questão de doação, merecida ou não, porque doou, deixou de doar, porque votou, deixou de votar. E que com esse requerimento, espero que as respostas venham a contento estritamente verdadeiras, sinceras e positivas. Com certeza, vereador, você mexeu, se existe uma tal de uma caixa preta no avião, essa aí é mais que preta. Então, com certeza, vamos ter bastante trabalho após chegar a resposta desse requerimento, porque com a pouca experiência, o tempo de casa que tenho, com certeza, muitas e muitas empresas que foram doadas terreno, até agora não foi feito nada ou absolutamente nada. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco os 15 requerimentos em votação. Os requerimentos foram aprovados por todos, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Discussão única e votação das seguintes moções. 53, da vereadora Cimeia Zanon, congratulando-se com o coordenador e gestor do primeiro simpósio da cidadania, senhor Danilo Garcia, presidente do PNDB de Paulínia. Está em discussão a moção número 53 da vereadora Cimeia Zanon. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação.
A moção foi aprovada por todos, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. 54, da vereadora Cimeia Zanon, que se congratula com a empresa em vista, na pessoa do senhor Nicésio Cascone, vice-presidente de operações para as Américas, pelo recorde de 37 anos sem registro de acidente na unidade Paulínia. Está em discussão a moção número 54 da vereadora Cimeia Zanon. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. A moção foi aprovada por todos, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. 55, do vereador Custódio Campos, de repúdio ao executivo face ao vazamento de informações protegidas pela lei número 3077 de 2010, que criou o programa Prioridade Social. Está em discussão a moção número 55 do vereador Custódio Campos. O autor com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de tratar desta moção aqui, senhor presidente e colegas vereadores, e ao final gostaria de contar com o voto favorável. Esta moção, ela tem o sentido de dar voz aos que muitas vezes sofrem a perseguição, sofrem discriminação, assédio, por conta de procurarem o poder público para ter resolvido ou para ter algum tipo de auxílio ou buscar seus direitos, como assegura a Lei 3.077, que assegura direitos às pessoas, que é o direito à distribuição da riqueza do município. Esta lei, aprovada em 2010, conhecida como o Programa Prioridade Social, apelidado de PAS, ele, quando da votação, envolvia vários aspectos e vários outros programas no seu bojo, ele recebeu algumas emendas. Esse projeto o projeto era o PL 14, recebeu algumas emendas, e uma delas, minha também, mas a principal do nobre vereador Gustavo Iatecola, que propunha que as pessoas, que os cidadãos e cidadãs paulinenses que fossem beneficiados pelo Renda Cidadã tivessem seus nomes divulgados, a exemplo do que ocorre com o Bolsa Família do governo federal. O governo federal tem um programa Bolsa Família, festejado por muita gente, criticado por alguns, mas lá, entrando no portal da presidência, é possível acessar os nomes de todos os brasileiros, por estado e por município, aqueles que estejam e aquelas que estejam recebendo, sendo beneficiados pelo Bolsa Família. E, com muita sabedoria, o vereador Gustavo Iatecola apresentou para que a gente pudesse também aqui ter acesso a essas informações. E a Câmara de Vereadores votou favorável esta emenda do vereador Gustavo Iatecola. Todos votaram favorável. O prefeito vetou esse projeto, essa emenda, alegando que queria preservar a identidade das pessoas, a sua integridade, para que elas tivessem assegurado o seu direito sem estar expostas a tipos de assédio ou perseguições políticas. O prefeito vetou e assegurou, garantiu no seu texto, e aqui está razões do veto, que considera, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
assegurando o direito à indenização pelo dano moral, material, decorrente de sua violação. E que é, aí no inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma de lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Então, prefeito, o Executivo foi buscar lá na Constituição Federal embasamento para vetar, apesar de o governo federal estar fazendo a divulgação. Nos causa estranheza que informações referentes à minha pessoa tenham sido vazadas, mas a gente foi para parar na imprensa, na tentativa de nos agredir, na tentativa de nos constranger, e digo que outros vereadores, outros agentes políticos estão sujeitos a esse tipo de perseguição. Aconteceu comigo hoje, enquanto vereador. Mas está acontecendo com muita gente por aí, que não tem voz. E eu acho que a voz do vereador pode servir para isso, para denunciar esse descaso, principalmente quando sofre na carne. Às vezes a gente fica calado achando que é mais conveniente, mais apropriado, para fugir do desgaste, mas nós não somos de nos calar. Nós vamos denunciar esse tipo de perseguição, essa mesquinharia do Executivo, e não estou me referindo ao senhor José Pavan Júnior, mas assim ao Executivo Municipal, que usou dessas informações e tem, de vez em quando, vazado outras informações sobre indenização que pessoas estejam recebendo, pagamento de desapropriação, de informações sobre parcelamento de dívida, que vaza para a imprensa, ou as pessoas sofrem anonimamente a perseguição e o assédio, às vezes dentro das suas casas, de agentes políticos que têm acesso às informações lá dentro do gabinete do prefeito, que às vezes assediam cidadãos e cidadãs buscando algum tipo de vantagem em relação a essas pessoas. Não vou me calar, porque sei que tenho essa obrigação de denunciar esse tipo de abuso por parte do Executivo. E foi intencional, malicioso e com o objetivo claro de nos prejudicar. Não vamos nos calar. Apresento aqui para a Câmara de Vereadores, uma vez que o Executivo não cumpriu a Lei 3.077, aprovado por essa Câmara e sancionado pelo senhor prefeito. Então, gostaria de contar com o apoio dos vereadores para que casos assim possam, talvez se a gente não consiga evitá-los, mas que sejam combatidos, que sejam buscados os responsáveis e haja uma devida providência em relação a esse tipo de abuso, porque essas informações não sairiam de lá dentro do Executivo se não houvesse a conivência, a tolerância por parte de pessoas muito próximas do prefeito. Talvez não seja do conhecimento dele, mas agora é. E essa Câmara de Vereadores tomará uma decisão acertada, votando favorável a essa moção de repúdio, porque é isso que se espera dessa Câmara, uma vez que foi descumprida uma lei e uma determinação do prefeito. Muito obrigado a todos. Vereador Jurandir Matos, com a palavra. Senhor presidente, nobres companheiros, eu vejo no lugar do Custódio, é lamentável, vereador Custódio, que isso venha ocorrer na vida política da gente, quando divulga em um site extraoficial, um site de um correio, de um jornal de Paulínia que vincula aí na internet. Acredito que a maioria das pessoas aqui tiveram realmente acesso, mas, infelizmente, existem pessoas dentro
da administração que acaba vazando esse tipo de informação a fim de denegrir a imagem de um agente político, de um vereador, seja lá, de uma pessoa que hoje está na política. Mas a minha fala, que eu acredito que caiba, sim, um repúdio, mas não ao executivo, porque o vereador Custódio acabou de citar. Ele pode não estar ciente dessas informações que estão passando lá dentro para esse veículo de comunicação. Então, para mim, cabe, sim, uma nota de repúdio ao jornal que publicou essa matéria que vazou dentro da prefeitura. E cabe, sim, ao vereador Custódio fazer um requerimento pedindo providência junto ao executivo para que possa realmente tentar identificar essa pessoa maldosa que fez esse tipo de um absurdo junto à pessoa do vereador Custódio, para que tome a providência de puni-la, seja lá a providência necessária. Mas, ao meu ver, não cabe, sim, uma nota de repúdio ao executivo, porque pode, com certeza, ter vazado essa informação sem o conhecimento, como bem disse o vereador Custódio. Cabe, sim, uma nota de repúdio ao veículo de comunicação que publicou maldosamente essa matéria na semana passada. Então, fica aqui essa colocação como líder de governo e peço aos companheiros para que a gente possa rejeitar essa moção, mas deixar aberto ao vereador que faça uma nova moção de repúdio ao veículo de comunicação que publicou maldosamente isso aí que ele foi falado. Vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, confesso que após 5 mandatos ter que estar votando esse tipo de coisa é no mínimo lamentável e constrangedor e muito triste. Até porque, ouvindo a explanação do vereador Custódio, e digo uma explanação que merece da nossa parte todo o nosso respeito, e dentro da sua própria explanação, ele reconhece que o prefeito, na época em que foi feita a emenda, aprovada pela Câmara e depois pelo veto do prefeito acatado pela maioria dos seus vereadores, o prefeito vetou, entendendo que não admitiria esse tipo de coisa, que ficasse aberta essas questões como a Câmara até aprovou. Vale-se dizer, lembrar o seguinte, eu, sabendo do veto do prefeito, não acredito que o prefeito saiba disso, ou soubesse disso. Também não quero fazer aqui nenhum pré-julgamento, já teve tantos prefeitos, políticos, presidentes, que as coisas aconteceram no seu lado e nunca ninguém viu nada, nunca sabe de nada. Poderá ter acontecido também com o prefeito da cidade. Não quero aqui fazer afirmar isso categoricamente, mas quero aqui acreditar e dar um voto, ou mais um voto de confiança ao atual prefeito. E com esse voto de confiança, ele tem mecanismo, tem poder, é o dono da caneta, é o prefeito da cidade, e com certeza absoluta, se ele quiser, ele vai identificar quem foi o funcionário, ou quais foram os funcionários, e tomar as devidas providências. Então, nesse sentido, eu vou me posicionar contrário à moção do vereador Custódio, desde já, achando que eu continue com crédito para poder cobrar uma posição do prefeito, depois de vir a público uma história desta, envolvendo um companheiro de casa, mas poderia ser envolvido qualquer um cidadão da nossa cidade. Eu vou aqui me posicionar contrário, para que eu continue com crédito com ele, e que ele possa verdadeiramente apurar e tomar as providências com o funcionário, que ninguém é perfeito, mas ele foi, no mínimo, irresponsável e acredito que maldoso com o vereador e como poderia ser com qualquer um outro. Muito obrigado. Presidente. Vereador Custódio. Aqui na nossa moção, primeiro, a gente reconhece o direito universal, constitucional, da imprensa de informar os seus leitores. Não faria um repúdio a nenhum órgão de imprensa que está informando os seus leitores. São informações que acha que é importante para aquele segmento de pessoas que buscam aquele canal de informação. Não faria,
Porque essas informações, senhor presidente e colegas vereadores, elas ganharam visibilidade na hora que foi parar nesse órgão da imprensa. Mas elas estão sendo usadas, manipuladas aí, no dia a dia aí, nos corredores, nos bastidores e nos cantos da cidade, contra pessoas mais simples, que às vezes não têm a voz que o vereador tem. E aí cabe ao vereador usar a sua voz para denunciar esse tipo de prática. Então, não é contra o órgão de imprensa, que ainda, para nós, não pode ser responsabilizado, porque essa informação deve ser guardada pelo Poder Executivo. E aqui não estou usando a palavra, ninguém falou aqui, José Pavan Júnior. Tomara que o vereador Bonavita obtenha os créditos que ele procura junto ao prefeito. Eu não quero mais crédito com o prefeito José Pavan Júnior. E os créditos que eu tinha que dar para ele foi quando votamos essa lei. Falar, tá bom, então você confia, você cuida dessas informações. Então eu não quero crédito com um prefeito que não cuida, que não zela das informações dos seus cidadãos, expondo pessoas do povo, tentando atacar o vereador, um agente político, já identificou seus adversários e quer atacá-los, e lá dentro, a gente já identificou que o senhor prefeito tem pessoas dedicadas a fazer o trabalho sujo, e essas pessoas dentro do gabinete usam outros elementos para fazer trabalho mais sujo ainda. E nós temos que denunciar esse tipo de prática. Hoje está sendo vítima, está sendo atacado o vereador Custódio, que está tendo essa visibilidade por conta de ser vereador. Seria um cidadão que não teria a voz que o vereador tem aqui, e muitas vezes sofre calado, no anonimato. E isso está acontecendo, senhores vereadores. Então é importante que essa Câmara, e não é uma moção de repúdio ao José Pavan Júnior, prefeito da cidade, é ao Poder Executivo e toda a estrutura que envolve a máquina administrativa, que ali existe falhas. E esse repúdio, com certeza, poderia chamar a atenção para que fossem tomados cuidados, medidas, para que outras pessoas, que o vereador está tranquilo. Na verdade, nós queremos que seja divulgada essas informações, de todo mundo, não de forma maliciosa, mas nós que temos que cuidar daquelas pessoas que não têm a voz que o vereador tem. Então, nesse sentido, que essa Câmara deveria aprovar aqui favorável a essa moção de repúdio. Não ao Executivo, mas à prática do vazamento, maliciosamente, como aconteceu. Muito obrigado. Vereador Gustavo. Boa noite a todos. Como já foi dito pelo Custódio, né, eu havia colocado uma emenda, que como é o governo federal, que os nomes foram divulgados. O prefeito achou por bem vetar, isso voltou para a Câmara, eu votei contra o veto dele, o que aconteceu com o vereador Custódio, também votou contra o veto dele, mas no fim nós acabamos perdendo e foi vetado. A partir do momento que foi vetado, isso não poderia vazar. Mas eu conheço muitas pessoas que hoje têm o benefício do PAS. Que as pessoas falam, estou recebendo do PAS, eu recebo do PAS, outro vem, estou recebendo do PAS. Então já tem aí, que eu saiba, mais de 4.000 pessoas que recebem do PAS. Tenho certeza que muita gente que conhece pessoas que têm o benefício do PAS. Então, quando envolve vereador, o negócio, não sei, o que é onde chegou a imprensa que acabou fazendo esse tipo de divulgação. Então, como eu não sei a fonte, da onde foi essa informação chegou até a imprensa, porque isso pode ter sido de um amigo que contou para outro amigo, tal pessoa está recebendo PAS. Que legal, vou pôr na imprensa. Então, essa informação pode ter chegado pela própria população, que às vezes você fala para um vizinho, você fala para um parente, fala para um amigo, isso pode ter chegado até a imprensa e foi parar nos jornais. Ou, realmente, a informação pode ter vazado de dentro da prefeitura.
Como existe essas duas opiniões, não sei de onde que realmente essa informação saiu, seria até interessante que o veículo divulgasse de onde veio a informação, para que a gente pudesse saber realmente aonde houve o furo. Então, eu vou me abster da minha votação. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco a moção de número 55 do vereador Custódio em votação. A moção foi reprovada por 6 votos contrários e 1 voto favorável, uma abstenção e com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. 56, do vereador Custódio Campos, congratulando-se com o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, STU, pelos 20 anos de sua fundação. Está em discussão a moção de número 56 do vereador Custódio Campos. Com a palavra o autor. Obrigado, senhor presidente. Demonstração de que a gente não só repudia, mas também congratula-se com quem está trabalhando, quem está lutando pelo povo, quem representa a população e os trabalhadores, que por 20 anos têm defendido os trabalhadores e trabalhadoras da Unicamp, o sindicato conhecido como STU, que a Câmara de Campinas, a Câmara de Vereadores de Campinas, realizou uma sessão solene por conta dos 20 anos do STU. Então, esta é uma singela homenagem ao Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp pelos seus 20 anos, que nós aqui apresentamos aqui. Congratulação. Sabemos que existem muitos paulinenses que trabalham na Unicamp e tem gente da Unicamp que trabalha em Paulínia. Então, também são paulinenses que estão aqui ou lá, construindo a Unicamp e o serviço público de qualidade e também buscando os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. É nesse sentido que nós apresentamos essa congratulação aqui ao sindicato pelos seus 20 anos. Muito obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação a moção de número 56. A moção foi aprovada por todos, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Gostaria também de cumprimentar e agradecer a presença do senhor Ronaldo Furtado, secretário de Segurança Pública da cidade, e o senhor Laércio Giampaoli, presidente do PSDC local também. Vereador Custódio, com a palavra. Me congratulando aqui com o sindicato, na pessoa da companheira Silvânia Alves, que está aqui conosco aqui, e é diretora do sindicato, está aqui acompanhando a sessão. Tem vindo todas as outras sessões também. Sim, agradecemos a presença dela. Requerimentos de pesar encaminhados pela presidência. Número 204, do vereador Amarildo Rodrigues, pelo falecimento de Ismênia Lopes de Souza. Número 209, do vereador Marquinho Fiorella, pelo falecimento de José de Souza e Silva e Ismênia Lopes de Souza. Número 212, do vereador Bonavita, pelo falecimento de Ricieri Canova, José de Souza Silva, Antônio Gomes Lima, Ismênia Lopes de Souza e Áurea Lúcia Coelho Cipoli Nascimento. Número 215, do vereador Custódio Campos, pelo falecimento de Neuzeli Benedita Tessi, Raquel Alves Libânio, Áurea Lúcia Coelho Cipoli Nascimento e Antônio Gomes de Lima. Número 216, do vereador Marquinho da Bola, pelo falecimento de Miguel Pereira de Souza e Ismênia Lopes de Souza. Número 217, do vereador Jurandir Matos, pelo falecimento de Áurea Lúcia Coelho Cipoli Nascimento e Antônio Gomes de Lima. Número 218, da vereadora Cimeia Zanon, pelo falecimento de Otávio Bergamachi, Ricieri Canova, José de Souza Silva,
Áurea Lúcia Coelho Cipoli Nascimento e Antônio Gomes de Lima. Tribuna livre, orador inscrito, senhor Carlos Alberto de Amorim, presidente do PTC Paulínia, que abordará assuntos de interesse da cidade com relação ao momento político e seus desdobramentos e consequências. Senhor Carlos Alberto, o senhor tem 10 minutos, por favor. Pois não. Presidente, nobres vereadores, povo de Paulínia, boa noite. Para os que não me conhecem, meu nome é Carlos Amorim. Eu sou o presidente do PTC de Paulínia, Partido Trabalhista Cristão, que tem como pilares, primeiro, o diálogo, a defesa das instituições políticas livres e democráticas, defesa do Estado laico, a defesa da liberdade, das liberdades individuais, da vida e da família, e a defesa do ecossistema brasileiro. Eu estou em Paulínia havia pouco menos de 10 anos, perdão. E eu fico muito triste com o que vejo, principalmente com o cenário político dessa cidade no momento. Já esteve bem melhor. Mais triste ainda com as notícias mais recentes, por exemplo, de um vazamento de defectos no Hospital de Paulínia. Na educação, com alunos comendo a merenda sentados ao chão por falta de mobília. Mobília essa retirada em setembro de 2010 e que até hoje não foi reposta. Quanto à segurança, eu vou sair, vou dar as mãos ao nobre vereador Bonavita. Iremos a uma igreja rezar muito, para que talvez sejamos agraciados aí com o monitoramento, que foi citado há poucos momentos. Pelo menos por isso. Mas eu não estou aqui para cobrar nem atacar o Executivo, nem as suas secretarias e diretorias. Eu cairia na mesmice. E amanhã tudo continuaria como está hoje. Na realidade, eu estou aqui para fazer um pedido, aliás, 2 pedidos, um de socorro e outro de conscientização. O socorro eu peço aos vereadores dessa cidade, aos vereadores que foram eleitos pelo povo, que efetivamente foram eleitos pelo povo e em que o povo depositou não o voto em si, mas o voto de confiança. Voto de confiança que realmente vocês iriam fiscalizar e coibir qualquer tipo de ato ilícito do Executivo, ou tipo de desmando do Executivo. Por isso, meus nobres vereadores, o Amorim, não como presidente do partido, mas como cidadão paulinense, em meu nome e em nome do povo de Paulínia, eu lhes peço socorro, help, SOS. Ainda dá tempo. Temos quase 1 ano e pouco pela frente ainda. A responsabilidade é de vocês, é nossa, é do povo. Nós também, o povo, temos nossas responsabilidades. Nós, como povo, somos a matéria-prima dessa cidade. Também somos responsáveis. Responsáveis porque a crença geral era que lá atrás, Benedito Carvalho não servia, assim como o Dude, e também com o Moura. Agora dizemos que o José Pavan Júnior também não serve. E o que vier depois do Pavan? Será que vai servir? Por isso eu estou começando a suspeitar que o problema não está no feitor de obras faraônicas, que alguns dizem ter sido o Moura, ou na farsa administrativa, que outros acabam por dizer que é o Júnior Pavan. O maior problema está em nós mesmos. Nós, como povo, nós, como matéria-prima política de uma cidade. E por que estou dizendo isso? Porque somos a matéria-prima de uma sociedade onde a esperteza é a moeda mais valorizada do que o euro. Uma sociedade onde ficar rico da noite para o dia é uma virtude mais apreciada do que formar uma família baseada em valores e respeito aos demais. Pertencemos a uma sociedade onde as repartições públicas são papelarias particulares de alguns servidores desonestos. Eu disse alguns. Que levam para suas casas como se fosse correto folhas de papel, lápis, caneta, clipes e tudo que possa ser útil para o trabalho de escola dos seus filhos. Ou para eles mesmos, ou simplesmente por cleptomania. E nós pagamos por isso.
Pertencemos a uma sociedade onde a falta de pontualidade, e principalmente de palavra dos políticos, é um hábito comum, onde os empresários não valorizam o capital humano, nós, o povo, onde há pouco interesse pela ecologia e onde pessoas jogam lixo nas ruas para depois reclamarem dos governantes pela limpeza dos nossos esgotos, onde os nossos parlamentares trabalham publicamente apenas 2 dias por mês para aprovar projetos de leis que só servem, na maioria das vezes, para afundar a grande maioria que nada tem, abusar da paciência de quem tem pouco e sempre beneficiar o interesse de alguns. Uma sociedade onde um idoso, uma gestante, um inválido ou uma mulher com uma criança no colo fica em pé no ônibus enquanto a pessoa que está sentada finge que está dormindo para não ceder o lugar. Eu acho que vocês já viram isso. Como matéria-prima política desse município, nós temos algumas coisas boas, mas precisamos ainda nos livrarmos de alguns vícios do passado. Esses defeitos, essa esperteza paulinense congênita, essa desonestidade em pequena escala, que depois cresce e evolui até se converter em casos de escândalo, que já tivemos, essa falta de qualidade humana, tão mais do que o Pavan pai, o Benedito Carvalho, o Dude, o Moura ou o Pavan Júnior, é que é real e honestamente ruim. Porque todos eles são paulinenses como nós, nascidos aqui ou não, e foram eleitos por nós. Eu me entristeço, porque ainda que o Pavan renunciasse hoje, o próximo prefeito que o suceder terá que continuar trabalhando com a mesma matéria-prima. Matéria-prima essa defeituosa, que como povo somos nós mesmos, e não poderá fazer nada. Nós não temos nenhuma garantia de que alguém possa fazer algo melhor. Mas enquanto ninguém sinalizar um caminho destinado a erradicar primeiro os vícios que temos como povo, nenhum prefeito servirá. Não serviu o Pavan pai, o Benedito, nem Dude, nem Moura, muito menos o Pavan Júnior. E jamais servirão os próximos prefeitos que vierem. Aqui nos falta uma coisa. Enquanto essa coisa não surgir, de baixo para cima, de cima para baixo, do centro para os lados, ou como queiram, essa coisa nada mais é do que vontade política. Enquanto não tivermos vontade política, nós seguiremos igualmente condenados, igualmente estancados e igualmente sacaneados. É muito gostoso ser paulinense, mas quando essa paulinidade autóctone começa a ser um empecilho às nossas possibilidades de desenvolvimento como município, aí a coisa muda. Não esperemos acender uma vela a todos os santos e a ver se nos mandam um Messias. Nós temos que mudar. Um novo prefeito eleito pelos velhos paulinenses não poderá fazer absolutamente nada. E isso está muito claro. Somos nós os que temos que mudar. 2012 será um ano de eleições. E nós, a matéria-prima dessa cidade, é que novamente vamos eleger os novos rumos, pelo menos por mais 4 anos. Pensem nisso. Não é o atual governo, ou quem quer que seja, das eleições de 2012, que estará com a máquina na mão. A máquina somos nós. Nós, a matéria-prima política, é que somos a máquina. Nós é que elegemos o executivo e o legislativo. Somos a máquina, ou seja, o voto. Voto esse que poderá renovar todo um quadro, dando oportunidade a gente nova, sangue novo, novas ideias e projetos, novas lideranças políticas, gente com vontade de trabalhar. Num passado, Paulínia foi chamada de show de cidade. Mas, como disse o rei Roberto Carlos em sua música, o show já terminou. Depois, Paulínia adotou um rumo, a novos caminhos. Mas aí veio Carlos Drummond de Andrade e disse, havia uma pedra no caminho. No meio do caminho, havia uma pedra. E lá estamos nós, paulinenses, de novo, parados no tempo. Nós podemos, sim, transformar Paulínia num espetáculo de cidade. Por isso, eu preciso de matéria-prima para reconstruir uma Paulínia realmente espetacular. E nós temos tudo para isso. Contem comigo, contem com o PTC e muito obrigado. Boa noite a todos. Algum vereador aqui fazer uso da palavra? Vereador Custódio Campos. Gostaria de saudar aqui a participação do
senhor Carlos Alberto de Amorim, presidente do PTC Paulínia, que tratou de alguns aspectos da administração e da política local, e fez uma parábola. Eu tenho um texto, acho que eu já li alguma coisa muito parecida. Ele usou alguns trechos de alguma coisa que eu já, sei lá, me é familiar. Mas eu acho que é muito pertinente, atual, o que ele nos traz aqui. E quero me apresentar aqui, Carlos Alberto de Amorim, no que você entender como matéria-prima para você construir uma Paulínia melhor. Estou me apresentando, espero que você possa acolher aí a minha adesão a esse projeto de uma cidade melhor. E que acho que é responsabilidade de todos nós, da sociedade, que elege os seus políticos. Mas muitas vezes a população, do caso atual, acreditou num projeto, numa promessa, numa esperança de caminhos melhores, de novos caminhos, e foi iludida, infelizmente. Não sei se é culpa de quem passou aqui, mas esse prefeito já passou por aqui, pela administração, e fez uma administração razoável, com muito pouco dinheiro naquela época. E agora, com 10 vezes mais arrecadação, não está conseguindo fazer a metade do que fez. Então, está conseguindo se superar na ruindade, infelizmente. Dinheiro sendo gasto indevidamente, suspeita de desvio, superfaturamento, favorecimento, e a população sofrendo. Já estamos aí há 2 anos e meio, já passados, e muita coisa deixou de acontecer. Então, é culpa desse prefeito, dessa administração. Nós temos que responsabilizar. A responsabilidade é de todos, porque todos sofrem, poderiam ter tomado uma outra decisão. Então, acho que é interessante que a gente tenha como aprendizado. Mas a gente tem que apontar quem que está causando tanto prejuízo e sofrimento para a população. Está lá no Paço Municipal. E aquela pessoa lá. E também os vereadores aqui, que têm sua responsabilidade, essa Câmara de Vereadores. Cada um tem a sua responsabilidade. Não vamos fugir. Mas, enquanto vereadores, o que nós temos feito é denunciar as mazelas, os abusos, a negligência, a omissão por parte do Executivo, do nosso modo. E hoje fizemos isso aqui. Infelizmente, a Câmara de Vereadores não aprovou mais um abuso que está sendo perpetuado aí contra a população, principalmente o cidadão mais simples, que está sofrendo perseguição, os trabalhadores que fizeram greve e tiveram, segundo o entendimento do prefeito, descontado seus dias, que está na justiça para ser analisado, que não foi julgada ainda a greve. Mas, não contente com isso, os trabalhadores estão sofrendo a perseguição silenciosamente no seu local de trabalho, com perseguições, transferências, aqueles que faziam hora extra porque a natureza do trabalho exigia, e agora, sabendo que a hora extra é algo que interessa muito mais ao trabalhador, que ficou sem o salário, estão sendo impedidos de fazer hora extra. Isso aí é algo cruel que se pratica com o ser humano, que é um negócio que vem do governo. É um negócio triste de a gente saber que prefeito se pousa de bom moço e persegue os trabalhadores na sua individualidade, na sua fragilidade, no seu local de trabalho. Proíbe pessoas, atletas, de participarem de delegações, porque pessoas que iam representar a cidade.
atletas medalhistas que têm ganho prêmios, premiações, proibidos porque participaram de greve. Então é algo mesquinho, pequeno, por parte dessa administração, que agora toma algumas providências por conta da pressão da população, por conta da pressão do Ministério Público, da Justiça, toma algumas providências, como vimos hoje aqui, e aprovamos alguns pedidos de urgência e alguns projetos. Lamentavelmente, a gente está vivenciando essa realidade. Carlos Amorim, temos mais 1 ano e meio. Espero que a população possa fazer uma melhor escolha. Muito obrigado. Vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, ao longo da minha vida pública, eu tenho falado e aqui nesse plenário inúmeras vezes, que tem meu respeito todos aqueles que colocam a cara a tapa, que se posiciona, que se identifica, não é aquela coisa nojenta, que é anônimo, não sabe quem escreveu, quem falou, então repudio tudo isso e tem meu respeito àqueles que se posicionam, os que falam, como foi o caso do Carlos Amorim, que acabou de usar a tribuna. Confesso que, longe de me comparar com um discurso muito bem redigido e com palavras que confesso que tenho que talvez pedir ajuda para o doutor Aurélio para me entender melhor isso, eu sou bastante simples para isso, mas tenho meu respeito por algumas colocações que foi feito. O momento político e seus desdobramentos e consequências, essa já é uma praxe de todos os oradores que vieram a essa tribuna, às vezes com poucas soluções e sugestões, mas às vezes com mais crítica, não foi o caso, pelo menos na minha opinião, do Carlos Amorim hoje, e que abordou aí a história da cidade de inúmeros prefeitos, buscou até o Benedito Carvalho, nosso amigo do dito e feito, né? Então isso acho que foi de fundamental importância, até porque a população que está aqui há bastante tempo, que é o meu caso, ele está aqui há menos tempo que eu, mas com certeza tem acompanhado as histórias da cidade. E algo que me chamou bastante atenção e foi repetido algumas vezes, a matéria-prima principal do município, que é o povo. E isso realmente não poderia deixar de elogiar, porque realmente é o povo. E cabe ao povo escolher seus governantes. E eu tenho falado aqui, insistentemente, que cabe ao povo, e que bom que cabe ao povo, colocar e tirar os políticos da cidade. Não só de Paulínia, do mundo, do Brasil como um todo. Isso é o que de mais importância tem. Portanto, eu acredito que a população de Paulínia terá, daqui 1 ano e pouco, a oportunidade de escolher novamente seus governantes. E vai ter a oportunidade de escolher quem já foi prefeito, quer ser prefeito que nunca foi, aquele que já administraram a cidade por uma mais que uma vez, sabe? E fazer a sua escolha, e torço que a escolha que a maioria fizer seja aquela que não decepcione o povo da cidade. Ele falou algo muito importante, que eu tenho repetido na minha vida, não na vida pública, na minha vida como um todo. O tal da palavra, o cumprimento da palavra. E é importante que analiso a população de Paulínia, e acredito que muitos da população me conhecem, como me conhecem também outros vereadores e outros prefeitos e ex-prefeitos da cidade, que o ser humano que não tem palavra, que não cumpre o que fala, que engana o povo, que ganha o voto em cima de promessas maldosas e maliciosas, tem que ser banido da política como um todo. O senhor está com muitíssima razão. E nós sabemos que na vida pública isso não é uma tarefa tão fácil. Então, em cima desse discurso, que já falei muito bem redigido e com muita sabedoria, fica aqui também o meu apelo, que a população de Paulínia, que vai ter o privilégio e que é a matéria-prima principal para escolher os seus próximos governantes,
vasculhe a vida de cada um daqueles que coloca seu nome à disposição, seja um cargo de vereador, a vice-prefeita e a prefeita. Faça uma correção em cima de cada um, uma análise em cima de cada um, para fazer um julgamento no dia 7 de outubro, se eu não estou enganado, de 2012, um julgamento em cima de fatos, de realidade, de currículo, de palavra. Porque eu falei aqui hoje, nas comunicações da casa, que o processo político está chegando, que está chegando o momento onde o bom fica ruim e o ruim fica bom. Então, meu Carlos Amorim, conte comigo nessa questão de pegar o político na palavra. E eu já falei aqui em outras reuniões, outras sessões, que se eu pudesse, tivesse força para isso, o político que promete, ou o ser humano que promete e que não pode cumprir, ou que promete e não cumpre, não seja na vida pessoal, mas principalmente na política, mas acredito que tem que ser na vida, pelo menos eu acho assim na minha vida como um todo, o político que promete e não cumpre, ele tinha que ser processado, crime inafiançável, tinha que ter testemunho para a cadeia, porque ninguém é obrigado a se comprometer com ninguém, mas depois se compromete, é necessariamente obrigado a cumprir. Muito obrigado. Vereador Gustavo. Gostaria de parabenizar o Amorim, conheço mais com o Amorim, já tive vários contatos com ele. E parabéns pelo seu discurso, muito bem colocado. Teve alguns que vieram aqui e acabaram extrapolando. Eu acho que você não, você foi bem ponderado e colocou realmente coisas para a pessoa estar pensando, estar se conscientizando, que nem você disse. Muito importante. A única coisa que eu gostaria de falar também é que quando falou sobre os dejetos no hospital, hoje até tive a oportunidade, só vi a capa do Jornal Tribuna, eu não li a matéria. Mas, infelizmente, isso aconteceu no meu plantão. Eu estava no plantão no hospital quando tinha começado na segunda alguma coisa, interditaram o banheiro, começou um vazamento. Na terça-feira de manhã, realmente, alguns ralos acabou tendo vazamento de algum líquido, que a gente não conseguiu determinar que líquido que era realmente. Aí acionei o pessoal da manutenção, era na terça-feira, em torno de 7 horas da manhã, estava ligando o pessoal da manutenção, o pessoal da manutenção veio, e depois de 2, 3 dias tive a informação que, na verdade, foi provavelmente um ato maldoso de alguém, né, que foi descoberto uma bola de jornal bastante compacta que estava impedindo a tubulação. Então foi retirada uma bola de jornal bastante compacta da tubulação e voltou ao normal a questão do hospital, a questão que estava imundando, o pessoal mandou alguns quartos, algumas coisas, começou a aparecer água. Então, realmente, alguém de má fé acabou tampando uma das tubulações que acabou gerando toda essa polêmica que acabou saindo, inclusive, na imprensa local. Tá? Parabéns, Amorim, e esteja à vontade para usar novamente a nossa tribuna. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da próxima sessão ordinária no dia 16 de agosto de 2011, terça-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos desta sessão.